Olha, a professora Patrícia chegou aí, eu acho que a gente pode começar. Tem algumas pessoas ainda pedindo para entrar na sala, eu vou permitindo aqui, mas eu vou, então, apresentar a professora Patrícia e a gente inicia. Oswaldo! Tudo bem? Tudo bom? Oswaldo, Patrícia, já virou aqui colega de todos os encontros. Os últimos encontros, Oswaldo está em todos. Aqui em Minas, a gente fala arroz de festa. Arroz de festa, né? Então, Oswaldo para nós aqui é arroz de festa, está em tudo. Ele tratou aqui do BOR, começou com um encontro, depois desdobrou em 2, depois 3, e assim o pessoal estava maravilhado aqui com a participação. Ele e o Rodolfo. Ele e o Rodolfo, lá da Estadual de Feira de Santana. Então, gente, eu acho que a gente já pode começar. Mais uma vez, boa tarde a todos. Hoje são 7/4/2022 e nós temos aqui a felicidade de receber a professora Patrícia Kauark, da UFMG, para nos presentear com uma fala a respeito de Niels Bohr e a interpretação kantiana da mecânica quântica. Então, antes de passar a palavra para a Patrícia, só rapidamente eu vou apresentar aqui o resumo do currículo dela. Então, Patrícia Kauark Leite, ela possui graduação em Física, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Epistemologia pela École Polytechnique de Paris e pós-doutorado pela Universidade de Stanford. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em epistemologia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia da ciência, filosofia transcendental e filosofia da mecânica quântica. Ela recebeu o prêmio Louis Iliard, 2012, concedido pela Academia de Ciências Morais e Políticas da França, pelo seu livro Teoria Quântica e Filosofia Transcendental, Diálogos Possíveis. Então, como eu disse, a professora Patrícia vai apresentar o seu seminário com o tema Niels Bohr e a interpretação kantiana da mecânica quântica. E conforme nós já havíamos combinado, e é o funcionamento do grupo nosso aqui, geralmente os nossos convidados têm 1h20, 1h30 para tratar do seu tema, e aí depois a gente abre até às 19 horas para perguntas do nosso público. Então, Patrícia, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E com você a palavra. Esteja à vontade. Muitíssimo obrigada, Eduardo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, podendo atuar à distância, né, num estado aqui do Brasil que eu não conheço ainda, né, que pretendo um dia estar presencialmente aí. Mas, antes de tudo, realmente um prazer poder participar desse grupo de discussão que você já vem fazendo há mais tempo, e espero contribuir um pouco nessa discussão, né? Eu vou tentar, então, puxar a sardinha para o meu lado do Bohr, né? Tentando mostrar um pouco as relações com a filosofia kantiana, as relações da epistemologia, da abordagem do Bohr, da mecânica quântica com a filosofia kantiana. Eu sei que o debate fica para o final, mas se vocês sentirem necessidade assim, de algum esclarecimento durante a minha fala, fiquem à vontade para me interromper e falar: olha, Patrícia, explica um pouquinho melhor isso aí, que não está dando para compreender, a gente não está vendo nenhuma conexão entre o Bohr e o Kant, quer dizer, que Kant é esse que o Bohr está nos apresentando? Então, fiquem totalmente à vontade para poder me interromper e colocar alguma questão de esclarecimento, deixando as questões assim mais, então, polêmicas ou de discussão, então, para a segunda parte, tá bom? Mas agradeço muito, Eduardo, pelo convite, e para mim realmente é um prazer. É um prazer aqui também dividir essa fala com o Oswaldo, estar presente, meu grande amigo da USP, e estou vendo aqui Ana Belmani, bonitinha, beijo para você.
Então, olha, vocês já estão discutindo o Bohr há bem mais tempo, então eu fico com medo de ser muito repetitiva nas coisas que eu vou falar, né? Então, vou tentar, na medida do possível, ir tentando construir essa abordagem que, na verdade, não são muitos intérpretes do Bohr que fazem esse tipo de associação entre Bohr e Kant, e tem, inclusive, filósofos estudiosos, escolas sobre o pensamento do Bohr, que negam esse tipo, que são contrários a esse tipo de abordagem que eu vou defender aqui, né? O Henry Fosse, por exemplo, ele tende a associar o Bohr muito mais com o empirismo, né, com uma espécie de naturalismo ou de fenomenismo, do que com uma filosofia transcendental. Então, o que eu vou apresentar aqui não é algo assim consensual, né? Fruto assim de muito embate entre posições contrárias, mas que eu acho que essa posição do Bohr é a que eu acho mais interessante, né? É essa filiação kantiana do pensamento do Bohr. Então, na verdade, eu queria, vocês já devem, talvez, terem observado ou estarem atentos para esse problema da filiação filosófica do Bohr, porque ele não é explícito de maneira alguma, né? Então, nos seus textos, né, vocês devem ter visto isso, ele não cita filósofos, né? Então, ele não toma a filosofia a seu favor para falar, olha, estou seguindo esse pensamento ou aquele pensamento, ou este filósofo ou outro. Ele é muitíssimo econômico em relação às referências filosóficas. Então, é muito difícil enquadrar o Bohr numa tradição filosófica específica, da ausência textual, né, das referências nos seus escritos, né, nos seus artigos. Então, o Bohr, ele, na verdade, quando ele cita Kant, ele vai citar Kant assim, eu acho que eu tinha feito esse levantamento, eu já tinha esquecido, eu acho que são 3 vezes que ele cita o Kant, e eu acho que 2 vezes são em cartas. Então, o Kant não é um filósofo, mas não é o Kant, são todos os filósofos assim, né? Mas ele não lança a mão da tradição filosófica para defender ou explicitar a sua posição. Mas o Bohr é reconhecido assim pelos físicos da sua época como o filósofo da mecânica quântica. Então, muitos consideram o Bohr até menos físico e mais filósofo, né? Tem uma frase do Fermi que ele fala que não, o Bohr é filosófico demais, né? Então, os físicos têm dificuldade em acompanhar até o pensamento do Bohr por não, ele lançar a mão de uma espécie de reflexão que os físicos, na verdade, eles estão lidando muito mais com a coerência interna do formalismo, a predição de resultados, quer dizer, e com isso parece que o jargão empirista ele é mais usual entre os físicos, né? E aí o Bohr é considerado, né, ele já foi atacado por muitos como obscuro, né? Ninguém entende direito o que ele quer dizer, né? Esse princípio de complementaridade é um princípio fisicamente ou matematicamente insustentável, assim, por que defender o princípio da complementaridade, já que não é um princípio que é derivado das relações matemáticas do sistema, né? Então, parece que o princípio de complementaridade, que é o princípio fundamental da interpretação do Bohr, é um princípio que parece que foi introduzido assim, ad hoc, né? Não é um princípio como as relações de incerteza, né? As relações de incerteza, no artigo de 27 do Heisenberg, você tem uma derivação das relações de incerteza, derivação matemática do formalismo, ele deriva as relações de incerteza, ela parece ser intrínseca ao formalismo, né, da mecânica quântica. E, ao contrário, o princípio da complementaridade parece ser algo extrínseco, né? O Bohr, para colocar ordem na casa, introduziu esse
esse princípio que muitos físicos tiveram dificuldade de engolir, mas a interpretação chamada ortodoxa da mecânica quântica ficou conhecida como a interpretação de Copenhague. Copenhague porque é a cidade do Bohr, né? É de lá que veio essa interpretação. Então, Heisenberg esteve em Copenhague, né? Foi até quando ele publica o artigo de 27, ele estava passando uma temporada em Copenhague. Então, ficou conhecida, né, como interpretação de Copenhague. Porém, a chamada interpretação de Copenhague é um guarda-chuva assim, de várias ideias, e às vezes muitas delas meio conflitantes, né? Você não tem uma interpretação que foi construída assim por um consenso entre os físicos para chegarem à interpretação de Copenhague, né? Então, a interpretação de Copenhague, ela vai combinar elementos que são emprestados de Heisenberg, elementos emprestados do Dirac, elementos emprestados do von Neumann, e algumas inspirações filosóficas do Bohr, né? Então, ficou esse apanhado de ideias, assim, que no final, no frigir dos ovos, o que conta é uma interpretação mais pragmática da mecânica quântica, né? Uma recusa do realismo, e nesse sentido, muitas vezes, alguns intérpretes preferem nem falar de interpretação de Copenhague, tal é a confusão de ideias que tem em torno dessa interpretação, né? Se a gente for realmente esmiuçar cada ponto e perspectiva desses filósofos, desses físicos todos que contribuíram para a chamada interpretação de Copenhague, nós não temos uma interpretação muito coerente. É um pouquinho meio uma coisa de retalhos, assim, né? E até tem aquele artigo do Ron Doward sobre o mito da interpretação de Copenhague, né? Ele acha que é uma coisa que foi taxada assim, mas não foi uma coisa que foi construída para se chegar numa interpretação que fosse assim inteligível ou de certa maneira coerente, né? Então é meio um amontoado assim de ideias desses físicos que fecharam um pouco a favor do Bohr contra o realismo ou do Schrödinger, ou o realismo, né, que o Schrödinger chegou a desenvolver, ou que o Einstein, né, propôs. Então, isso ficou conhecido como a chamada interpretação ortodoxa da mecânica quântica, né? Eu queria chamar a atenção também para o livro, né, do Max Jemmer, né, sobre a interpretação, a história, né, da mecânica quântica, em que ele prefere se referir à interpretação do Niels Bohr, separada dessa confusão da interpretação de Copenhague, como a interpretação da complementaridade da mecânica quântica. Ele prefere, então, usar o termo complementaridade para caracterizar especificamente a interpretação do Bohr. Porque a gente, né, analisando, por exemplo, os textos do Heisenberg e os textos do Bohr, a gente vai ver diferenças assim muito conflitantes entre as posições, né? O Heisenberg chega até a defender uma espécie de realismo potencial, né, contida assim na mecânica quântica, que se realiza num determinado, né, na medida ou no experimento, que o Bohr não estaria disposto a defender. Por outro lado, né, a tese que o Bohr vai ficar muito incomodado com a interpretação do Heisenberg, né, que é a tese chamada tese da perturbação, né, de que o sujeito perturba o objeto, né, essa tese subjetivista assim que o Heisenberg vai propor, né, como se houvesse ali um objeto independente do sujeito, né, e o sujeito, né, perturba o objeto na sua observação, no ato da observação, é uma tese mais atribuída ao Heisenberg do que ao Bohr. O Bohr vai chegar uma hora, né? Porque o artigo de 35, né, do EPR é um pouco questionar essa tese da perturbação. E eu vou desenvolver um pouquinho assim como que o Bohr assim vai defender uma posição
contextualista, né, do fenômeno, sem lançar mão dessa tese da perturbação. Ele acha que a tese da perturbação ela confunde e ela de certa maneira, favorece uma posição realista da mecânica quântica, né? Porque há um objeto real lá e que, na verdade, o sujeito perturba na observação, por isso é impossível ter uma descrição determinista, por exemplo, dos fenômenos quânticos, né? Então, essa tese da perturbação, por exemplo, é uma tese que vai dividir, em um certo momento, a posição do Heisenberg com a posição do Bohr. Bom, mas ainda nessa conversa assim, do Bohr com a tradição filosófica, né, o Jan Fayer, que é também um estudioso do Bohr, um filósofo da mecânica quântica, assim, da filosofia do Bohr, uma escola do Bohr, dinamarquês, né, da Universidade de Copenhague, ele tem um livro em que ele vai mostrar a relação muito mais do Bohr com esse professor dele, que é o Harald Hofind, que era os cursos que o Bohr seguiu de filosofia. O que a gente sabe, talvez, que a filosofia do Bohr é uma filosofia um pouco de segunda mão, assim, que ele deve ter aprendido dos cursos que ele seguiu do Hofind, né? O Bohr seguiu cursos de lógica do Hofind, seguiu o curso de Kierkegaard do Hofind. Então, é possível fazer esse percurso da relação do Bohr com a filosofia, mas não enquanto alguém que se debruçou sobre os textos filosóficos, mas alguém que na verdade, teve um professor de filosofia e que se tornou seu amigo. Então, ele teve a oportunidade de discutir muito com filosofia com Hofind pela relação próxima e de amizade com ele, né? Bom, agora, né? Qual filosofia, então, que a gente pode atribuir à concepção do Bohr, já que os físicos consideram o Bohr muito mais como um filósofo do que como um físico, né? A gente tem na literatura, sim, são muitos intérpretes, né, que consideram Bohr o grande representante do pragmatismo na mecânica quântica, ou do operacionalismo na mecânica quântica, ou do positivismo na mecânica quântica, ou do idealismo. Então, tem um cardápio grande entre interpretações divergentes que tentam enquadrar a filosofia ou a posição do Bohr numa ou noutra posição. E eu vou aqui defender essa do Bohr transcendentalista, né? O do Bohr, da filosofia kantiana, do Niels Bohr, sabendo que isso é algo que não está presente no Bohr. Não está presente de maneira alguma. Ele não defende Kant, não defende uma posição kantiana, né? Então, é isso muito mais uma leitura que eu faço, mas com base na Christine Chevalier, no Michel Bitbol, vários intérpretes do Bohr que me deram essa pista, e eu achei muito interessante explorar essa relação do Bohr com Kant. Foi o que eu trabalhei muito na minha tese de doutorado, que depois virou esse livro que foi, inclusive, premiado na França, e que agora eu vou fazer uma propaganda. Vai sair a tradução pela editora da UFMG, né? Depois de um longo esforço aí, a tradução já está no prelo mesmo, né? Está para sair talvez o mês que vem, daqui no máximo 2 meses, vai sair a tradução desse livro meu, enfim, em português. Como ele não está em inglês, está em francês, não são muitas pessoas que leem, né? Assim, que tem o francês como uma língua mais próxima, né? Então, fica aí a propaganda do livro que vai sair, onde eu exploro mais a relação, então, do Bohr com Kant, né? E tento defender, assim, essa proximidade da interpretação complementar do Bohr com a filosofia kantiana. E é isso que eu quero explorar aqui com vocês, vender esse peixe aqui e ver se vocês compram. Alguém levantou a mão, quem foi? José Vieira. Oi, José. Patrícia,
Estou gostando muito da sua fala e tenho interesse no livro mesmo em francês, não tem problema não. Pas de problema. Que bom! Mas eu acho que a tradução para o português está melhor, viu? Eu, no francês, nesses dias, eu recebi de alguma dessas... Eu não sei de qual foi, dessas empresas aí que divulgam trabalhos acadêmicos, o seu livro parece que está em alguma base de dados aí em francês, eu não sei qual, mas eu recebi recentemente a propaganda dele. Oh, que legal! Lá da Hermann. Isso, exatamente. Hermann, Que legal. Bom, mandei o contato. Ok, obrigada, viu, Zé Vieira, pelo interesse. Bom, eu vou só pincelar alguns aspectos assim da interpretação então complementar do Bohr. Eu vou explorar um pouquinho a complementaridade depois, assim, mas eu vou falar desse desse espécie de conservadorismo que é atribuído a Bohr na sua interpretação, né? Uma atitude, eu considero aparentemente conservadora em direção à física clássica, né? Porque o Bohr é aquele que vai defender o uso dos conceitos clássicos, né? Então, não é uma ruptura, é uma ruptura com a física clássica, com alguns parâmetros da física clássica, mas o Bohr defende o uso dos conceitos clássicos, né? Na interpretação da mecânica quântica, e quase que a impossibilidade de eliminação dos conceitos clássicos. Então, isso, por exemplo, levou o Feyerabend, por exemplo, nos textos sobre mecânica quântica, o Feyerabend critica muito o Bohr por essa atitude conservadora, né, de não admitir que novos conceitos podem ser criados para dar conta de unificar novamente uma espécie de imagem harmônica da natureza, imagem harmônica do mundo, né? Então, mas o Bohr, ele inclusive, ele foi contrário à posição de lógicos que tentaram criar uma lógica diferente, não clássica, não binária, para entender a mecânica quântica, que ele acreditava que é a lógica clássica e os conceitos clássicos que, na verdade, nos permitem isso, essa comunicação, a comunicação dos cientistas, a troca de ideias, a gente continua operando classicamente de maneira instrumental, apesar de perder uma espécie de ontologia clássica, né? Então, a ontologia clássica, o objeto clássico está perdido, no entanto, há um uso linguístico dos conceitos, mas sem associar o uso linguístico dos conceitos a uma espécie de teoria realista, referencialista em relação a esses conceitos clássicos, né? Então, a esse conservadorismo, né? Então, com isso, o Bohr, a sua interpretação é uma interpretação totalmente considerada uma das interpretações mais radicais antirrealistas, né? Então, o Bohr acha que uma teoria física não descreve mundo, não descreve mundo algum, né? Não há essa relação da teoria mais com uma descrição do mundo. Então, por isso ele vai assumir uma atitude totalmente antirrealista, né? Em relação ao uso dos conceitos e ao papel que nós atribuímos a uma teoria científica. Então, uma teoria científica é muito mais um modo em que nós relacionamos com o mundo do que uma descrição do mundo, né? Então, com isso, o valor dos conceitos é um valor muito mais epistêmico do que ontológico. E, por favor, levantem a mão se vocês não estiverem me acompanhando nessa descrição, né? Porque, na verdade, uma teoria ela diz muito mais sobre nós, mas não sobre nós, sobre a nossa interação com o mundo, né? Então, ela diz muito mais
sobre a relação que nós estabelecemos com o mundo, do que uma descrição propriamente exterior ou intrínseca das propriedades inerentes ao próprio mundo. Então, nesse sentido, aliado a essa conservação em relação ao uso dos conceitos clássicos, o Bohr vai defender uma posição chamada, né, que o Max Jammer caracteriza como contextualista, né? Uma teoria só tem sentido se for nessa relação que é estabelecida com o mundo. Então, o que o Bohr fala, o que nós chamamos fenômeno, não é algo externo que se apresenta a nós, mas é fruto da nossa relação de interação, né? O fenômeno é isso, ela é uma relação de interação, por isso o fenômeno é sempre contextual, ele depende sempre dos nossos instrumentos, o nosso aparato de medição e dos nossos conceitos. Então, tudo isso, além de pressupor o caráter conceitual da descrição dos fenômenos, ele pressupõe também esse tipo de relação um pouco mais material, né? Ela é mediatizada, a nossa relação do mundo também é mediatizada, não apenas por conceitos, mas também por aparelhos, por instrumentos de observação, né? Então, isso nos dá uma relação de um objeto assim, que é um objeto que pressupõe essa relação intrínseca entre nós e o mundo, entre o sujeito e o mundo, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Não? Eu só vejo aparecendo... Não, foi alguém pedindo para entrar na sala. Ah, tá ok. Então, quando o Bohr defende, por exemplo, essa espécie de... essa palavra é feia, né? Mas vou usar aqui porque não tem uma melhor. Classicidade, né? Vamos dizer assim, só para sintetizar o pensamento do Bohr, né? Essa espécie de classicidade dos conceitos, né? Essa classicidade não é uma classicidade do objeto, ou do microobjeto, ou do objeto atômico, ou do objeto microfísico, né? Não é o objeto clássico que estabelece, né? Mas é essa condição do conceito, né? Ou do uso dos conceitos como condição de possibilidade do conhecimento dos objetos. Então, vocês já vão percebendo o meu linguajar kantiano aí, né? Então, o uso dos conceitos clássicos, o Bohr vai falar que o que a mecânica quântica vai verdadeiramente introduzir é um reconhecimento de uma limitação essencial do uso dos conceitos clássicos, né? Então, não é uma recusa dos conceitos clássicos, mas é uma limitação radical. Então, eu tento identificar também, na minha interpretação, essa ideia da limitação, né, que é muito cara ao Kant, né? O Kant é considerado, por exemplo, pelo Strawson, ele define a filosofia kantiana como sendo o Kant é um filósofo da limitação, né? O Kant é um filósofo que apresenta os limites do conhecimento, né? Os limites humanos, e o Bohr, ele aprofunda essas condições de limitação, né? E a favor de uma espécie de finitude da nossa condição humana, né? Somos seres finitos, então não podemos tudo conhecer. Então, esse golpe na pretensão nossa de quase divina, né? Do ponto de vista divino, de alcançar a essência do mundo, a essência das coisas e conseguir compreender tudo isso, já sofreu o primeiro golpe com a filosofia kantiana, né? De que nós somos seres finitos. Então, a condição da finitude nos coloca a impossibilidade de conhecer o que é em si, né? O nosso conhecimento, né, para Kant, é sempre relacional, né? Isso é uma das lições que a gente tira da filosofia kantiana, né? O nosso conhecimento é sempre relacional. Então, toda tentativa, né? Então,
o Kant, né, depois isso no final da dialética da primeira crítica, mas na terceira crítica também, na segunda parte da terceira crítica, sobre os juízos teleológicos, onde o Kant mostra que a ciência, ela necessariamente não tem como se fazer, não tem como fazer como os positivistas pensaram, né, em abrir mão da metafísica ou dos princípios metafísicos e ficar só nos conceitos positivos e constitutivos. A ciência tem que lançar mão, né, de ideias metafísicas que não se apresentam à experiência. Isso é Kant, né? Só que nós caímos numa ilusão, né, transcendental, que o Kant vai apontar, a ilusão transcendental, toda vez que nós tentarmos ontologizar essas ideias, né? E achar que elas, né, por exemplo, a ideia de alma, por exemplo, né, que temos uma alma diferente de um corpo. Bom, essa é uma ideia metafísica. O Kant fala, olha, essa ideia, se você usar de maneira ficcional, como se fosse uma ficção para a sua vida prática, tudo bem. O problema é de você achar que você pode provar que essa ideia é verdadeira, né? Então, não há verdade, né, nas ideias metafísicas, né? E o que eu percebo também nessa proximidade da filosofia do Bohr com Kant é um pouco esse uso, né? Um uso que Kant revela para nós, chamado um uso regulativo, né, dessas ideias, o uso não constitutivo dessas ideias, um uso reflexionante dessas ideias, que vem a favor da reflexão, né, e com isso nos permite predizer, compreender, estarmos melhor no mundo, do que realmente refletir uma posição realista, percebem? O retrato de uma posição como se o conceito espelhasse o mundo, ou como se o conceito refletisse o mundo. Então, o Bohr ele vai, de certa maneira, mostrar a limitação essencial que a mecânica quântica introduz aos conceitos clássicos, ao mostrar que nós não podemos ontologizar esses conceitos. Então, quando ele fala que o elétron se comporta como partícula, ou o elétron se comporta como onda, né? Mas o elétron é uma onda ou é uma partícula? Eu continuo usando partícula, partícula é um conceito clássico, onda é um conceito clássico, posição é um conceito clássico, né? Todos esses são conceitos clássicos. Eu continuo utilizando esses conceitos, porém, a ilusão transcendental, Bohr não utiliza de maneira alguma esse termo, mas eu interpretando o Bohr, né? A ilusão transcendental surge ao tentarmos dar conteúdo ontológico, de achar, então, que o elétron é uma partícula, ou que o elétron é uma onda, né? Para o Bohr, ele não é nem uma coisa nem outra, e não tem como criar um terceiro conceito, né? Como o de Broglie tentou, né, da onda piloto, ou uma coisa, partícula-onda, alguma coisa assim, que você continua pensando classicamente, utilizando classicamente, porque, na verdade, o nosso uso clássico dos conceitos, ele pressupõe uma teoria referencialista, né, aplicada a objetos da percepção, né? Então, quando eu falo, né, isso aqui é o celular, eu tenho o conceito celular, tenho o objeto e associo o conceito à coisa, né? No âmbito dos objetos inobserváveis, onde eu não consigo associar o referente, o único uso legítimo para esses conceitos é um uso contextual, que depende do contexto da experimentação, e não reflete uma realidade última, não reflete uma imagem última do que seja realmente o objeto, né? Então, é essa perspectiva realista, mas não é um realismo, né? Não é um antirrealismo em relação à experiência perceptiva.
é um antirrealismo em relação aos conceitos que pretendem descrever uma realidade que está para além daquilo que você observa. Esse é que é o problema. Né? Você tentar atribuir realidade, né? Você continua falando de elétron, mas o elétron, tudo bem, o elétron é o quê? É um conceito que se reflete ao que é um objeto, mas o que é esse objeto? A natureza desse objeto. O Bohr, ele vai abrir mão de falar sobre a natureza dos objetos quânticos. Né? Então, ele prefere falar da natureza da teoria. Então, na verdade, o que a teoria quântica revela é o nosso modo de conhecimento do mundo, e não o mundo, ele mesmo. Por isso que é uma posição kantiana, né? O que a teoria revela é o nosso modo de conhecimento do mundo, e não o mundo. O nosso modo de conhecimento da natureza, não a natureza. Percebe? Bom, então, é essa introdução, né? Introdução que acha que o Bohr defende, né? Que a teoria quântica introduz, porque diferente da física clássica, né? Então, na física clássica, você supõe, vamos supor, uma partícula aqui que se movimenta, né, num espaço euclidiano, aí você tem partícula que aí você tem o objeto físico, o mesmo objeto observável, né, uma pedra, né, que você atira, que eu atiro aqui da janela, tiro uma pedra. Essa pedra eu trato como um móvel ou como um corpo material. Eu tenho o conceito de corpo material que eu associo a coisa e faço a relação de referência. Então, há uma relação de referência para a física clássica, né, em que o problema do contextualismo ou de uma posição antirrealista não aparecia do modo radical que ele vai surgir na mecânica quântica. Né? Então, com a física clássica, podemos ser realistas. O Bohr fala assim, a gente é realista em relação à física clássica. Eu vejo ali a Lua, olha, ali está a Lua, tem o conceito Lua, tem a coisa Lua, associo a palavra a coisa, e isso estabelece uma relação de referencial, uma relação aí entre a representação e a coisa, né? A representação como né, correspondente a algo. Lá que eu consigo criar, né, mesmo, então, na ausência da Lua, eu consigo criar uma descrição com base em equações do movimento da Lua em torno da Terra, em torno do Sol, do que for. Eu consigo fazer uma relação assim, estreita, né, e de identidade entre a descrição teórica e o mundo fenomênico que se apresenta. Então, na física clássica, isso não tem problema. E o Bohr fala que é essa perda dessa relação de referencial que está na divisão extrema, não entre dois mundos. O Bohr rejeita, né? Muitas pessoas falam o mundo clássico e o mundo quântico. Para Bohr não tem mundo clássico e mundo quântico, existe um mundo. Existem descrições desse mundo, tem a descrição clássica e descrição quântica. Clássico e quântico são atributos da teoria, não do mundo. Por isso é essa conversão, né, mais epistemológica e não ontológica da posição, pelo menos do Bohr, que eu defendo, hein? Que o Bohr não é muito coerente, então vocês vão achar, olha, mas aqui eu estou achando que ele está mais defendendo uma posição realista, mas eu acho que o que dá coerência para o Bohr nas suas teses, que são mais importantes e essenciais, é essa radicalidade da posição antirrealista dele. Eu estou falando, gente, mas não, me avisa quando estiver faltando, assim, sei lá, uns 15 minutos, assim, para eu vencer meu tempo, né? Estou ainda no primeiro ponto. Aviso sim. Oi? Eu aviso sim. Quando der o tempo, eu te mando uma mensagenzinha aí. Tá bom. Porque a gente começou um pouquinho atrasado também, não foi? Sim, aí vamos descontar o atraso também, né? Tá bom. Muito bom. Desconta.
Então, o Bohr, mesmo, né, que o escopo da mecânica quântica, ele transcende demais o escopo da explicação da física clássica, né? Nós continuamos ainda utilizando conceitos clássicos, né? Esse que é o paradoxo, assim, da posição do Bohr, que muitos não vão aceitar, que uns vão querer achar que, na verdade, a mecânica quântica, então, é incompleta, mas você não pode, a priori, rejeitar, né, que não vai ter um outro conceito não clássico que você vai lançar a mão, né? Mas o Bohr vai achar que toda a informação sobre os átomos, eles são expressos em termos de conceitos clássicos, né? Na hora da comunicação mesmo, né? Se eu pudesse falar numa linguagem assim de superposição, de equações, né? de espaço de Hilbert, né? Mas a gente não consegue falar, né, nessa linguagem, né? O espaço, o formalismo da mecânica quântica não se apresenta numa linguagem ordinária da comunicação, essa que eu estou falando para vocês. E se o físico pudesse apenas usar a linguagem matemática, tudo bem, mas o Bohr fala assim, mas o físico precisa, além da linguagem matemática, ele precisa da linguagem ordinária. Porque ele precisa descrever os fenômenos perceptíveis no laboratório. Ele precisa escrever artigo, ele precisa comunicar o que ele encontrou, o resultado experimental dele, para um outro colega. Então, a gente continua usando a linguagem ordinária e ele acha que a linguagem ordinária é essencialmente clássica. E não tem como abrir mão da linguagem ordinária. É aquela ideia do Wittgenstein. Tem como sair fora da sua sombra, né? Pular fora. Então, eu continuo, apesar de estar usando uma linguagem matemática hiper sofisticada, né? Imagina um espaço de N dimensões, né? Eu não consigo nem criar nenhuma imagem para, né? Quando a gente costuma pensar no espaço de Hilbert, tudo bem, duas dimensõezinhas só para tentar entender o que está acontecendo. Imagina se eu coloco 3, 4, 5, N dimensões para esse espaço, não é de maneira nenhuma algo que eu consigo reproduzir numa linguagem clássica, né? Mas é numa linguagem matemática, é possível fazer isso. No entanto, o físico, ele é isso, ele é também matemático, ele tem que dar conta da experiência, e além de dar conta da matemática, da experiência, ele tem que dar conta da relação com o outro, com os outros, ele tem que dar conta da comunidade que ele pertence, ele tem que comunicar os resultados da pesquisa. Então, faz parte da comunicação do físico, né? O físico precisa. Então, essa limitação, que aí o Heisenberg vai reconhecer, quase que uma limitação da nossa linguagem. Nós somos seres de linguagem, e não tem como abrir mão da linguagem ordinária. Então, essa, né, uma... Né, ele continua, né, usando os conceitos clássicos. No entanto, o princípio da complementaridade vem para justamente pôr ordem nesse uso dos conceitos clássicos, né? Então, a complementaridade, o princípio da complementaridade, tem a ver com essa espécie de unificação, né, dos conceitos, porém, o princípio da complementaridade, ele revela uma impossibilidade de uma espécie de unificação desses conceitos clássicos numa única imagem mental. Então, há essa espécie do uso dos conceitos, mas se você quiser fundir esses conceitos e criar uma imagem harmônica do mundo, não tem mais jeito. Então, a gente vai ter que abrir mão, isso que é tão caro para a física clássica, né? De uma descrição harmônica do mundo, né? De uma imagem mental que eu associo, por exemplo, né? A uma espécie de constituição, ou do macrocosmo, ou do microcosmo, da microfísica ou da macrofísica. Então, o que vai acontecer é que você vai perder essa dimensão dessa unificação possível entre os conceitos, né?
E aí, na verdade, esses conceitos são apenas aspectos complementares e mutuamente exclusivos, né? Então, o Bohr ele vai defender essa ideia de que a complementaridade para Bohr não significa que um é complementar ao outro, mas que um exclui o outro, né? Eles são mutuamente excludentes numa situação experimental específica, né? Então, ele vai pressupor essa espécie de uso complementar, mas que vai pressupor essa ideia de exclusão mútua. Bom, eu vou tentar agora tentar mostrar um pouco a relação mais próxima entre o Bohr e o Kant. Então, um pouco aqui, isso vocês já devem ter essa posição do Bohr terem discutido com aí, né, nos textos que vocês leram. Não sei se foi essa um pouco a interpretação que eu passei aqui que vocês abraçaram do Bohr, mas a gente vai discutir aí na segunda parte. Mas eu quero defender essa relação com Kant. Eu já fui puxando um pouco, como se diz, a brasa para minha sardinha, né? Agora, eu quero mostrar essa relação do Bohr com Kant, que não é uma relação também trivial, simples, ou defendida assim, pela maioria, nem dos físicos que são estudiosos da mecânica quântica. Acho que o Oswaldo é crítico à minha posição, nem defendida também pelos próprios físicos, né? Você tem posições assim, textuais, tanto do Einstein quanto do Heisenberg, que esses, pelo contrário, né, eles citam os filósofos, né, o Einstein já citou várias vezes Kant, né, o Heisenberg tem uma cultura filosófica enorme, então ele discute a relação com Platão, a relação com Descartes, a relação com Leibniz, a relação com Kant, né? Então ele tem uma cultura filosófica mesmo, e dá nome aos bois e discute propriamente com a filosofia, diferente do texto do Heisenberg com a filosofia, né? A conversa da filosofia do Heisenberg é muito diferente da do Bohr, né? E em relação a Kant, o Heisenberg vai dizer que não, olha, o caráter a priori, né, da causalidade, o caráter a priori do espaço e do tempo, a mecânica quântica jogou por terra já jogou por terra. Então, não dá para defender uma espécie de manutenção das estruturas, sejam as estruturas categoriais do entendimento, sejam as estruturas formais da sensibilidade, que são o espaço e tempo, né, kantianos. Então, o Heisenberg ele vai, na verdade, falar, apesar dele gostar muito do Kant, ele vai defender uma espécie de colapso do kantismo com a mecânica quântica. Da mesma maneira, o Einstein vai achar que, não, mesmo com a relatividade ou com a mecânica quântica, não dá para sustentar essas formas fixas a priori, né? Que, na verdade, eram formas fixas a priori, tomando como referência a física newtoniana. Mas, se a física alterou, não tem como manter mais essas estruturas a priori. Então, era uma posição assim, muito forte entre os físicos, uma rejeição do kantismo, para não dizer dos filósofos da época, né? Sobretudo da escola da escola de Viena, né? Dos positivistas lógicos, né? Do Círculo de Viena. Então, na verdade, essa ideia de que os conceitos a priori do Kant, né, as formas a priori, seriam verdades indisputáveis, né, que não elas, né, que se aplicariam a toda a teoria física, a todo o sistema físico, né, isso não tem como sustentar. Né? Mas pelo menos duas vozes divergentes assim na época, né? Eles, na verdade, se colocaram a favor, né, de uma espécie de kantismo na mecânica declaradamente, porque o Bohr não se declarou, né, em relação a isso.
que foi, por exemplo, a interpretação, né, o determinismo e indeterminismo na mecânica quântica, do Cassirer, e o livro, o único texto assim, um pouco mais desenvolvido da Great Hermann, que é essa filósofa kantiana que vai participar dos seminários do Heisenberg para ver se realmente o Kant você poderia defender uma posição kantiana na mecânica quântica ou não, né? Então, tanto a Great Hermann, quanto o Cassirer vão defender uma leitura kantiana da física quântica, né? E a Great Hermann, ela vai justamente, na sua defesa de uma leitura kantiana da mecânica quântica, se aproximar muito da interpretação do Bohr, né? Ela vai se pautar na interpretação do Bohr para fazer essa relação com Kant, né? De uma aproximação maior com Kant. Então, não sei se eu falaria um pouquinho do Kant aqui para você, só para... Por favor, como o nome dessa filósofa kantiana? Diego, vou escrever depois, tá? Porque é difícil para mim conjugar aqui muitas coisas, mas quem tiver aí nas salas, Oswaldo, se quiser escrever... Peraí, deixa eu fazer aqui. Isso, Great Hermann. Natan, obrigado. Sara, obrigada. Isso, e a Great Hermann, ela está sendo muito reabilitada agora, né? O Guido Badagalup, ele fez um livro, né, em inglês, só com artigo 2017, traduzindo para o inglês, não tinha sido traduzido ainda para o inglês, o texto maior da mecânica quântica sobre os problemas filosóficos da mecânica quântica, a interpretação kantiana dela, e agora está sendo mais discutido e difundido, né? Então, a Great Hermann é uma que vai defender essa interpretação contextual da mecânica quântica, e com isso, essa relação que é possível estabelecer entre o Bohr e o Kant. Então, falando de maneira muito grosseira, muito, muito geral, assim, para também não cansar vocês, né, com uma exposição muito primária e sintética do Kant, é só para a gente retomar aqui essa ideia um pouco da revolução copernicana do Kant, né, que ele expõe no prefácio, ao invés do sujeito, né, girar em torno do objeto. Quem sabe os problemas metafísicos são melhor resolvidos se o objeto é que gira em torno do sujeito, né? Quer dizer, essa revolução copernicana do Kant é marcada por essa relação de determinação, né, do objeto pelas condições da subjetividade, né? Então, é essa introspecção para o sujeito, né, e essa relação de que qualquer conhecimento sobre o mundo, inclusive uma teoria física, na verdade, uma teoria física, a teoria newtoniana, que ele está analisando na época, ela reflete muito mais, né, não o objeto tal como ele é em si, mas a objetividade da física é definida pelas condições de subjetivação, né? Então, na verdade, não tem nem como separar o objeto propriamente, esse objeto que não é o objeto do mundo exterior, esse que existe. Não, Kant não está negando o realismo empírico. Ele está mostrando que tem esse objeto que nos afeta, no entanto, o objeto que nós constituímos como conhecimento, esse objeto é fruto das nossas relações de interação com o mundo, né? E dessas relações que são relações propriamente subjetivas, que dependem desse aparato a priori, ou aparato subjetivo. E com isso Kant, né, vai mostrar, né, na sua teoria da mente, né, que a gente por um lado é sensibilidade, por outro é entendimento, e as formas que nós apreendemos, as formas da percepção e da sensibilidade, são distintas das formas do entendimento. E com isso, Kant introduz uma distinção muito importante na nossa tradição filosófica e na epistemologia, que é a diferença entre intuição e conceito.
que não tinha numa perspectiva empirista, né? Para o empirismo, as ideias é tudo fruto da percepção, né? É cópia das impressões, você não tinha diferença entre intuição e entre conceito. Então, a intuição é a nossa apreensão do mundo e é sempre espaço-temporal, espaço e tempo são as condições de apreensão do mundo, e as condições formais ou a priori do entendimento, que é a nossa faculdade intelectiva, que é a nossa faculdade discursiva, essa faculdade depende de outras formas, que ele vai chamar de categorias, e essas categorias que são responsáveis pelo processo de objetivação do nosso conhecimento. Isso é totalmente anti-intuitivo, contra a tradição até então, né? Por isso que essa revolução copernicana. Porque a gente acha que o objeto está lá, existe, independente de nós. E que nós captamos, extraímos, então os conceitos são extraídos do mundo. Para Kant, não, né? Na verdade, você tem essas formas, né, a priori, essas condições formais do pensamento, e aí nós vamos construindo conceitos da nossa relação com o mundo. Ele não está negando o mundo, né? Ele não está negando a realidade exterior, mas os conceitos surgem dessa relação com o mundo. Bom, aí, isso é uma maneira muito geral, né? Só para a gente, eu quero aqui acentuar para vocês a revolução copernicana do Bohr, nessa mesma aí vertente aberta pelo Kant, ele vai acentuar ainda mais essa revolução copernicana, que não apenas o processo de objetivação do mundo, ele depende das condições da sensibilidade, espaço e tempo, e das condições do entendimento, das categorias, como a categoria de substância, como a categoria de causalidade, né? Mas o Bohr vai ainda radicalizar mais para mostrar que, além disso, o nosso modo de conhecimento, o nosso conhecimento do mundo depende também dos meios pelos quais nós observamos o mundo. Então, ele vai introduzir todo o aparato instrumental também como algo que define o que a gente vai chamar fenômeno. O Kant não tinha essa dimensão propriamente instrumental do fenômeno, né? Dos instrumentos de medida, né? Então, o Bohr vai introduzir, né? Além das formas, né, que nós compreendemos, espaço-tempo, e isso o Bohr fala, hein? Bohr vai estar falando o tempo todo de espaço-tempo, de causalidade, mas ele não dá nome, né? E também de todo esse aparato que nos permite constituir propriamente o fenômeno quântico, né? E aí a tarefa da ciência para o Bohr, né, é ampliar nossa experiência com o mundo, não é descrever o mundo. Mas isso não é pouca coisa, né, gente? É um golpe assim no nosso ideal realista, assim, de apreensão da essência, mas é pouca coisa, né? Ampliar o nosso alcance, né? A nossa experiência com o mundo. Isso é um ganho, eu acho. A gente perde, né, a ontologia, mas a gente ganha em outras coisas, né? Que é esse aumento da nossa experiência com o mundo, né? Então, o Bohr vai falar, né, que, né, a fronteira dos conceitos vai coincidir com as possibilidades de observação. Isso é totalmente kantiano, esse modo de colocar o problema, né? A fronteira do conceito coincide com a possibilidade de observação. Então, todo conhecimento vai se apresentar de acordo com uma estrutura conceitual. Essa estrutura conceitual ele vai falar que é clássico, né? Mas, a despeito dessa limitação, né, conceitual, né, a gente precisa dos conceitos, nós não podemos dispensar as formas de percepção. Então, nós continuamos utilizando o espaço-tempo intuitivo, não tempo, espaço-tempo da teoria da relatividade, o espaço-tempo intuitivo mesmo,
kantiano, o espaço e tempo para lidar com os fenômenos de laboratório. Eles todos se dão espaço-temporalmente. Então, espaço e tempo continuam sendo condições da percepção. E nós não podemos abrir mão da percepção na física, né? Então, ele continua fazendo parte Nós não podemos dispensar essas formas da percepção, né? O problema é que, né, o Bohr entendeu, por exemplo, né, que se você tem, né, uma descrição lá da equação de Schrödinger, e ele identifica a equação de Schrödinger como uma equação determinista, e sendo essa equação determinista, ela é passível de ser descrita pelo conceito de causalidade, porque se é para o Bohr, se é determinismo, então implica em causalidade, então você consegue fazer um antes, depois e seguir numa relação de evolução temporal da sua equação, né? Isso por um lado. Por outro, você não consegue atribuir uma descrição perceptiva espaço-temporal da sua descrição quântica. Então, há um divórcio que o Bohr está propondo, e isso não está no Kant, então não é um kantismo estrito, é apenas uma inspiração kantiana, ou é como se a gente mantivesse uma perspectiva transcendental, mas modificada do kantismo, né? Então, se no Kant, com base na física clássica, ele pressupunha uma espécie de junção entre intuição espaço-temporal, e vamos supor, categoria de substância com a categoria de causalidade, né? Então, entre essa síntese que está presente na filosofia kantiana, entre formas da intuição e formas do entendimento, ou seja, entre intuição e conceito, o Bohr vai falar de uma disjunção. Então, a complementaridade, a primeira vez que ele apresenta, inclusive, o princípio de complementaridade, ele fala de uma complementaridade entre uma descrição espaço-temporal e uma descrição causal. São complementares, porém, se são complementares, são mutuamente exclusivas. Eu não posso ter causalidade junto com espaço e tempo, e nem espaço-tempo junto com causalidade. Então, isso é um golpe no Kant. É um golpe no kantismo. Aí muitos falam, não dá para sustentar o Kant desse jeito, porque se não tem síntese mais entre categoria e intuição, se não tem síntese mais entre descrição espaço-temporal e descrição causal, de que maneira que a gente vai manter o kantismo? Então, o kantismo que eu defendo no Bohr é um kantismo meio travestido, assim. Não é um kantismo. Os kantianos ortodoxos, se o Paulo List estivesse aqui, ele falou, Patrícia, pelo amor de Deus, isso não é o Kant de jeito nenhum. O Paulo List, ele estuda a dedução transcendental, assim, profundamente. O que o Paulo List estuda é justamente de que maneira que as categorias, né, como a categoria de causalidade, se aplica à intuição espaço-temporal. Se não houver essa relação da categoria com a intuição espaço-temporal, é um golpe na dedução transcendental do Kant. Então, Paulo List, ele tinha que estar aqui, assim, ainda bem que ele não está, mas porque ele vai falar, opa, aqui, o que a gente faz com o esquematismo kantiano, o que a gente faz com a dedução transcendental? Não se sustentam, não se sustentam. Porque ele está pressupondo, ele vai usar, então, um princípio que ele vai considerar mais geral do que o princípio da causalidade. E que princípio é esse? O princípio da complementaridade. Então, o princípio da complementaridade, ele vai tentar, né, ele está acima do princípio da causalidade e vai tentar mostrar a complementaridade entre dois tipos de descrição. Uma descrição que se dá no âmbito do laboratório, da descrição espaço-temporal, e outra que se dá no nível das equações teóricas. Então, do nível
teórico da teoria e outro do nível da experiência. E vai falar que a complementaridade é o princípio que vai permitir, então, usar de maneira pragmática, por isso que eu falo de uma espécie de pragmatismo transcendental do Bohr, né? Dentro da esteira da interpretação do Michel Pitbull, que foi meu orientador, né? Que fala do pragmatismo transcendental na mecânica quântica, que é a inclusão dessa dimensão pragmática, né? No uso por exemplo, do conceito de causalidade, né? A causalidade não mais expressa uma relação assim do mundo, da natureza, mas você continua aplicando a teoria causal dentro do âmbito da sua teoria física. Então, é essa espécie assim de relação complementar mas é algo de inspiração kantiana. Ele continua falando de intuição, ele continua pressupondo a distinção entre sensibilidade e entendimento, ele continua usando a estética transcendental de um lado e as categorias de outro, mas ele vai dar um outro desfecho para o âmbito da mecânica quântica. Para o âmbito da mecânica clássica, está tudo ok. A gente pode continuar falando da dedução transcendental ali sem problema nenhum. O problema é que a dedução transcendental fica muito comprometida lá no âmbito da mecânica quântica. Mas o que eu defendo na esteira do Cassirer, né, que é possível manter a perspectiva transcendental, que é uma perspectiva kantiana, sem sermos kantianos estritos. Então, não é um kantismo estrito. Não dá para pegar a cartilha kantiana e aplicar na mecânica quântica. Isso não vai dar. Mas é possível pressupor contra uma espécie de naturalismo, contra uma espécie de realismo, uma perspectiva transcendental. É essa perspectiva transcendental que está presente no Bohr, que eu acho que é interessante. Assim. Então, essa ideia, né, de que o Bohr vai falar, né, a impossibilidade, então, de atribuirmos, né, propriedades intrínsecas ao objeto quântico. Então, o Bohr é contra, né, porque toda propriedade é sempre uma propriedade relacional e não uma propriedade intrínseca. Isso é textual no Kant, né? O Kant é que vai apresentar isso, né? O Kant vai falar pela primeira vez disso, e aqui eu vou citar a crítica da razão pura, né? Ana está aí, que é uma kantiana, né? B341, viu, Ana? Tudo que conhecemos da matéria reduz-se a simples relações. O que denominamos determinações internas das mesmas só são comparativamente internas. Isso é Kant, mas isso a gente acha exatamente no Bohr também. Não há propriedade intrínseca. As propriedades são sempre relacionais. Né? Então, essa parte dessa dimensão relacional e contextualista do Bohr é totalmente de inspiração kantiana. Então, Kant vai usar, por exemplo, o termo coisa em si, tão discutido, coisa em si, né? Para mostrar, né, que coisa em si não é que, na verdade, Kant está admitindo dois mundos, o mundo numênico e o mundo fenomênico, o mundo da coisa em si e o mundo do fenômeno. Então, para mim, não é esse o Kant mais interessante. Se você adotar uma teoria dos dois mundos para o Kant, se torna o Kant insustentável. Só tem um mundo, é esse mundo, como para o Bohr, só tem um mundo. E a coisa em si é um termo para falar da impossibilidade de subtrair a contribuição do sujeito daquilo que é conhecido. Então, é impossível subtrair a nossa contribuição, quer dizer, o nosso conhecimento é sempre de caráter relacional, pressupõe esse algo externo e esse algo interno. Né? Então, falar de propriedade intrínseca da coisa, sem achar que tem uma relação
com nós que conhecemos, é algo que o Kant vai mostrar que é do âmbito de uma ilusão, né? Ilusão transcendental, de uma ilusão metafísica, que nós acreditávamos que nós poderíamos conhecer o mundo tal como é em si. Né? E o Bohr vai nessa... O Bohr não fala de coisa em si, mas ele fala do fenômeno. Né? E o fenômeno como sempre contextual, e tendo propriedades que refletem sempre uma relação de interação entre sujeito e mundo. Patrícia, o Felipe se inscreveu aí, ele levantou a mãozinha, está querendo lhe fazer uma pergunta. Boa, Felipe. Olá, Patrícia, até que enfim te encontrei. Na esteira daquilo que você estava falando agora mesmo, essa perspectiva transcendental que é possível se estender ao Bohr, ela é idealista? Isso é o que me confunde um pouco. Entender o Bohr como antirrealista, isso me parece bem claro. Mas, se é possível se estender uma perspectiva transcendental, onde está o idealismo do Bohr? Muito bom, Felipe, sua questão. É uma questão que afeta não apenas o Bohr, mas afeta o Kant também. O Kant teve que enfrentar essa questão do idealismo, né? O Kant vai, inclusive, na segunda edição da Crítica da Razão Pura, escrever uma seção própria, né, que chama-se Refutação do Idealismo. Né? Porque, quando o Kant escreveu a primeira crítica, ele achou que ele ia, assim, arrasar, né? Que ia sair não sei quantas resenhas, que todo mundo está lendo. Aí, zero, aquele silêncio. Aí, quando sai a primeira resenha crítica da Crítica da Razão Pura, detonando o Kant e fala assim, olha, não tem diferença dessa posição kantiana para o idealismo. Né? O idealismo subjetivista do Berkeley, por exemplo, não tem como separar. Parece que, então, o mundo é constituído por nós, né? E, com isso, você cai numa posição idealista muito forte. Né? Aí o Kant vai fazer a refutação do idealismo para responder justamente a essa crítica, né, que ele recebe de ser taxado de idealismo, e ele quer, então, falar de uma espécie de idealismo transcendental em oposição a uma espécie de idealismo subjetivista ou dogmático. Né? Então, que ele vai identificar primeiro no Berkeley, um tipo de idealismo no Berkeley, outro tipo de idealismo no Descartes. Né? Então, o idealismo do Berkeley ele acha muito, muito problemático, porque supõe assim que não, então o mundo é o mundo que eu constituo, né? Então não existiria o mundo ele mesmo assim, que é objeto do nosso conhecimento, da nossa contemplação, da nossa relação, do que for. E o Kant vai defender essa ideia do idealismo transcendental no seguinte sentido, né? Não há incompatibilidade entre o realismo empírico e o idealismo transcendental. Então, essa é uma posição kantiana que o Bohr também, que a gente vai encontrar no Bohr, porque ele não está negando o realismo dos objetos do mundo que se apresentam. Né? O que ele está negando, e que o Kant nega também, não é o realismo empírico, mas é um realismo metafísico, ou um realismo ontológico, né? De atribuir realidade a esses conceitos que nós criamos para lidar com o mundo. Então, não é uma negação do mundo. Então, não sei, Felipe, se sua pergunta tem a ver com essa dimensão do idealismo que se contrapõe ao realismo. Né? Então, o idealismo é uma corrente filosófica que se contrapõe ao realismo. Quando a gente defende, eu defendo, por exemplo, o antirrealismo do Kant, da mesma forma que eu defendo o antirrealismo do Bohr, é um antirrealismo em relação não ao mundo. É um antirrealismo em relação aos conceitos. Está muito bem explicado, professora. Muito obrigado. Que bom que você ficou satisfeito. Patrícia, você pediu que lhe avisasse, então, 12 minutinhos para o fechamento dessa primeira parte. Já temos pergunta no chat para você.
Tá bom, então vou tentar dar um desfecho aqui, para não deixar assim só sem fechar um pouco, né? Então, é só para dizer, então, que quando o Bohr ele é contra essa ideia de uma espécie de coisa em si, né, como Kant né, em relação à teoria, né, como se a teoria descrevesse o mundo tal como ele é em si mesmo, independente da nossa forma de interação, né? Então, isso é Kant, isso é também Bohr. O Bohr, então, vai negar a tese da perturbação, que estava lá no centro da discussão com Einstein, né? Porque a tese da perturbação foi que lá, não sei se vocês, né, se vocês estão o contexto do EPR em mente, né, o Einstein tenta criar um conceito de realidade, né, usando a tese da perturbação, né? Então, vamos tentar definir, já vamos parar com essa discussão, vamos criar um conceito operacional. É real tudo aquilo que não depende, né, que não é perturbado, então, pela minha relação. Se eu posso atribuir uma propriedade ao mundo independente, isso é real, né? O Einstein apresenta essa definição e aí apresenta vários problemas muito importantes ali, que são objeto de discussão até hoje, né? E aí o Bohr, ele, a partir, sobretudo, do artigo do EPR, ele vai rejeitar por completo a tese da perturbação, porque a tese da perturbação implicaria a existência do objeto existente independente de nós, né, que é um objeto quântico, e nós perturbamos esse objeto com o nosso instrumento de medida, e ao perturbarmos, aí que permite, aí a gente não consegue uma descrição determinista do objeto, aí entram as relações de certeza, o princípio de complementaridade, tudo isso, né? Bom, então, ele é contra a tese da perturbação, porque você pressupõe essa diferença entre objeto quântico e objeto clássico. Para ele, a diferença entre o clássico e o quântico não é em relação a objetos. O mundo nem é clássico nem quântico. Mas nós temos ou uma linguagem clássica, ou uma descrição clássica, ou uma descrição quântica. E, na verdade, ele está rejeitando, né, ao rejeitar a tese da perturbação, ele está rejeitando essa divisão de dois mundos. Objeto quântico, objeto clássico, mundo quântico, mundo clássico. Ele está rejeitando isso. Então, como se eu fizesse um objeto lá que você perturba. Não. O que existe é esse mundo, ele não tá, o mundo é um só. Esse mundo que nós, né, que tem no laboratório, que nós agimos aqui, que povoado de todas essas coisas, né? Então só existe esse mundo. E aí o que é fenômeno? O fenômeno é o resultado da nossa interação. Da nossa interação. Então, o fenômeno não é esse objeto que está lá que a gente vai observar, mas é tudo, é o aparato de medida, são os instrumentos de medida, é tudo isso que se chama fenômeno. A interação, então, o Bohr vai falar, a interação é uma parte inseparável do fenômeno. Então, não tem o fenômeno e você vai interagir. A interação é junto com o fenômeno, faz parte do fenômeno. Percebe? É um elemento inseparável do fenômeno, a interação. E aí, então, é por isso que eu leio a complementaridade do Bohr como uma espécie dessa extensão selvagem da epistemologia kantiana. Porque não é uma coisa elaborada, não é um kantismo elaborado, não é ali uma dedução transcendental que ele vai poder e tal, nada disso. São insights, inspirações que a gente encontra no Bohr, né, que ele vai defender a favor dessa tese contextualista dele, né? E muitas vezes, assim, né, então eu defendo essa extensão desses... É como se ele usasse alguns requisitos, assim, da epistemologia do Kant para poder compreender, ter a sua própria interpretação, mas que tem essa dimensão, né, transcendental kantiana presente, né? Essa ideia né, dos atributos relacionais, a relação disso com a complementaridade, né? E o interessante é que
por exemplo, tem alguns intérpretes que acham que, né, o Bohr vai apresentar a ideia da complementaridade, né, naquele famoso Congresso de Como, né, de 1927. E lá ele apresenta a complementaridade, né? Até o Oswaldo fala de 3 tipos de complementaridade, e realmente é isso que está presente nesse texto, né, de 27. Né? Ele fala da complementaridade entre causalidade, espaço-tempo, ele fala da complementaridade das variáveis conjugadas, né, como posição e quantidade de movimento, ele fala da complementaridade entre 2 formas de descrição do mundo, onda e partícula. Então, são várias faces da complementaridade. E alguns intérpretes chegaram a afirmar que o Bohr teria abandonado essa coisa que os físicos não entenderam. Complementaridade entre espaço e tempo e causalidade, o que é isso? Os físicos eles passaram batido nessa posição do Bohr e vão falar que ele, inclusive, abandonou isso depois. Alguns intérpretes falam que isso foi uma confusão que o Bohr criou, porque é isso que é o kantismo forte, quando ele apresenta a complementaridade entre intuição espaço-temporal e causalidade. Né? Isso é forte na posição dele. Eu acho que essa complementaridade é o que está no cerne do princípio da complementaridade dele, e a complementaridade das variáveis conjugadas, a complementaridade da descrição onda-partícula, tudo isso é como se fosse instanciações desse princípio mais geral. Porque aí o Bohr vai aplicar complementaridade até para fora da mecânica quântica, né? Ele vai falar, por exemplo, mente e cérebro, antropologia, ele vai extrapolar a aplicação do princípio da complementaridade. Mas o que ele quer dizer é que na ausência de nós restituirmos uma imagem coerente do mundo, nós só podemos lidar com descrições complementares alternativas e que são mutuamente exclusivas e que se juntam. Né? Então, gente, era isso, então, que eu acho que eu já extrapolei o tempo para a gente uma matéria assim para discussão agora, né? Que vocês podem assim discordar à vontade do meu Bohr preferido. Ótimo. Patrícia, muito boa fala, muito obrigado, muito esclarecedora, particularmente para mim. Eu e outros colegas iremos escrever um artigo que envolverá essa relação entre o Kant e o Bohr, e muito do que você fala que se apresenta para mim como esclarecimento que era dúvida minha. Portanto, eu lhe agradeço muito mesmo pela fala. Muito bem, parabéns. Então, nós vamos agora iniciar as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que se encontra aqui no chat. E, enquanto isso, os colegas que quiserem perguntar vão se manifestando. É só levantar a mãozinha que eu vou olhando aqui. A pergunta é do José Vieira. Ele pergunta assim, olha, a linguagem da física clássica traz uma linguagem mais acessível ao mundo, mas sem estar associada à ontologia dos entes quânticos? Para o Bohr, Zé Vieira, é a única linguagem que nós temos de acesso ao mundo, assim, da relação direta com o mundo, é a linguagem ordinária, é a linguagem clássica. No entanto, se nós quisermos descrever com essa linguagem classicamente uma ontologia da física quântica, nós caímos no que o Kant chama de ilusão transcendental, de achar que os objetos podem ser realmente descritos com essa linguagem. Não podem ser. Ele fala, ao mesmo tempo que nós não podemos abrir mão dessa linguagem, nós não podemos mais descrever os objetos com essa linguagem. Olha que paradoxo. Pode falar, José, o seu microfone é isso. A questão dos fenômenos. Sem o observador e sem a interação não existe fenômeno. Ou seja, diante do homem existir, como é que o mundo não existe fenômeno no mundo? É porque, na verdade, existe um mundo, você pode falar, né? Existe um mundo. Agora, fenômeno é uma categoria do pensamento que eu utilizo para falar do mundo. Então, tem um mundo. Agora, é
É isso, o Kant fala dessa distinção, né, entre intuição e você. Ele fala, poxa, o que a gente chama de fenômeno, né, ele fala, eu vou descrever, ao entrar com a descrição, a questão é que, né, como o Foucault colocou lá nas palavras e as coisas, existem as coisas e as palavras, e nós tendemos a achar que as palavras são as coisas, né? São as coisas. É a essência de Kant. Então, realmente, esse é altamente epistemológico. Né? É uma categoria que o homem cria para poder descrever o mundo que já existe, independente do homem. Exatamente. O mundo existe independente do homem. E aí, Kant, na refutação também do idealismo, ele vai falar, olha, o mundo não pode ser matéria de inferência. Nenhum conceito pode ser assim. Nós não podemos inferir conceitos, mas nós não podemos inferir a existência. Então Kant vai achar que o que o Descartes fez é assim, um absurdo, né? De repente você infere a existência do eu, você infere a existência de Deus, outros podem dizer se você infere a existência do mundo. Não, o mundo é matéria de intuição, você intui o mundo. A existência não é propriedade de inferência. A existência é intuída, não é derivada conceitualmente. Então, Kant, isso aqui não é um idealismo, como o Felipe colocou lá, né? Então, peraí, né? E o mundo, né? Se o mundo do seu homem, o mundo do seu homem é o mundo do seu homem, tá lá. Mas, se eu vou querer descrever algo sobre o mundo, falar, vamos conversar, mas o que é o mundo? José, o que é o mundo? O mundo precisa de ser descrito, você precisa ter conceito. Tá mudo, José, tá mudo. Isso é filosofia pura. Então, o Boyle, na academia, ele é considerado um físico, ele já é, né? Nobel e tal. Na filosofia, ele é aceito como um filósofo? Não, o Bohr é taxado como filósofo pelos físicos. Como pelos filósofos, os filósofos nem consideram, porque como o Bohr é um físico, né, com a linguagem toda mecânica quântica, muitos dos filósofos não dominam a mecânica quântica, então o Bohr não é muito considerado, né? Assim, como filósofo. Muito bem. Muito bem, muito obrigado, José. Olha, nós temos mais uma manifestação aqui. O Rafael Veloso, Rafael da UERJ. Esteja à vontade, Rafael. Boa noite. Eu agradecer, professor. Eu só achei muita coisa para a gente pensar, discutir aqui. Inclusive, já participei desse celular. Agora é um tema que eu me interesso bastante, eu tenho lido bastante ele, as discussões sobre se Bohr é realista, antirrealista, kantiano, onde eles localizam agora, um tema que me interessa bastante. Então, o que eu queria perguntar era muito simples, no sentido, deve trazer alguns elementos doces, mas muito com base no que, na leitura que a Catherine Chevalier faz no Bohr, que ela vai trabalhar essa relação entre intuição, linguagem e símbolo, para localizar o Bohr mais numa tradição pós-kantiana, né, ou usando tempo mais como o herdeiro da tradição da filosofia e da cultura germânica, né, porque um kantiano estritamente. Ela, inclusive, vai argumentar de que esse artigo 328, também nos princípios de UPR, há muitas semelhanças ali com algumas colocações de Humboldt, de Goethe. Então, ela vai fazer, que artigo que nós consideramos de Bohr escuro, né, no tempo. E ela vai argumentar de que muitas das vezes, né, ou das emoções que Bohr não fez essas ideias, tem parte que de fato ele não cita muito próximo, quando eles são muito difíceis, ele cita o nosso fim, mas também devido a essa pluralidade, né, de ideias de Bohr, dada a tradição dele, né, localizada nessa cultura germânica. Então, eu queria saber o que você acha dessa posicionamento mais prevalente de não negar a influência de Kant, até porque
formada, né? Uma pessoa na cidade de Bohr da direita contornada, mas ela precisa mais de uma tradução pós-morte de Kant do que a Kant em si. Então, eu queria que você acha disso. Não, Rafael, eu concordo, li muito a Chevalier, ela me influenciou muito também na minha leitura do Bohr, e como a gente não pode classificar o Bohr como kantiano estrito sensu, não podemos mesmo, né? Então, é isso, o que o Bohr propõe, assim, nessa relação de junção entre intuição e conceito, é um golpe muito grande na dedução kantiana. Então, realmente, Bohr é herdeiro de uma tradição, podemos falar, neo-kantiana. Aí eu concordo inteiramente, né? E aí eu acho que o Cassina, por exemplo, vai ser uma referência muito importante, assim, né? Porque, inclusive, a Chevalier tem referência dessa ideia, né, da filosofia das formas simbólicas, né, a importância desse conceito de símbolo, né, da simbolização, mas o Cassina se coloca, né, explicitamente numa tradição kantiana, sem ser estritamente kantiana, né? Então, essas posições não são posições que você tentam salvar o Kant, né, de todo a contraposição e dos problemas grandes que se apresentam pela filosofia. Então, o Bohr não tem essa posição, e eu também não quero mostrar que, olha, ele está, na verdade, mantendo exatamente o que estaria lá presente na crítica. Não, ele rompe com Kant contra Kant, né? Mas eu acho que ele se coloca nessa tradição que a gente pode chamar da filosofia transcendental. Né? Muito bem. Mais alguma questão, Rafael? Tudo ok, Rafael? Tudo ótimo. Tá bom. Obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Oswaldo, apareceu aí na tela? Não, eu não peguei direito, Patrícia. Você falou que eu discordo de você? Tem alguma coisa? Não sei. Se você discorda da posição minha, muito kantiana do Bohr. Se você prefere o Bohr mais operacionalista ou empirista. Não, porque assim, quando eu fiz o livro Conceito de Física Quântica, eu ainda estava no estágio assim, que eu chamei de positivismo ali, era um antirrealismo, né? Depois, conversando com você e tal, eu me convenci que Bohr é muito mais, eu chamei de construtivista, assim, no sentido de que quando ele fala fenômeno corpuscular ondulatório, ele não está se referindo à realidade, ele está falando sobre modelos mentais que a gente usa para lidar com aquele experimento. Então, eu concordo com você nesse ponto. Ah, que bom. Tamo junto. Pelo menos nisso. Ali nós temos uma manifestação. Oswaldo, mais alguma questão, Oswaldo? Não, foi ótimo, foi muito esclarecedor. Excelente. Muito bem, obrigado. Uma manifestação do Walter. Pois não, Walter? Professora, parabéns. Até então, maravilhosa a palestra da senhora. Quero agradecer pelos apontamentos, pelo cuidado. Me parece que, se não houve uma preparação prévia muito bem ajustada, a senhora realmente é um espetáculo. Mas é só para informar que eu estou, professor, se o senhor puder dar mais algum espaço para perguntas, eu estou ajustando o equipamento aqui para a continuidade da nossa, para que me permita acompanhar, né, até o final. Ótimo. Dos que permanecem na sala, tem alguma pergunta? Se não tiver, eu quero colocar uma questão para a Patrícia, antes de fecharmos. Ana Belmani. Alguma pergunta, Ana? Demais colegas também não? Patrícia, a minha questão é o seguinte, olha, eu tenho lido bastante dessa suposta influência de Kant sobre Bohr. Eu tenho sérias dúvidas
Talvez por ter começado as minhas leituras com Foucault, eu fui meio que desvirtuado. Eu fui meio que desvirtuado dessa concepção. Mas vamos ver se é possível corrigir isso ainda. Mas eu tenho uma curiosidade, porque eu estou lendo bastante essa relação, desde o Weizsäcker, o Cassir, os seus textos, o do seu orientador, o Wittbol, não é isso? Michel Wittbol. Eu tenho lido muito. E eu tenho verificado que há, nessa fundamentação para essa suposta influência, uma recorrência constante à epistemologia do Kant. Isto é, a crítica da razão pura. Acho que mais especialmente a analítica transcendental, a dialética transcendental. E eu não tenho visto nessa discussão uma possível influência dos escritos de Kant com relação à própria filosofia da natureza. Desde aqueles iniciados na fase pré-crítica, como, por exemplo, lá sobre o céu, acho que é mais ou menos isso, quanto textos como o que você, por exemplo, trabalhou no seu mestrado, os primeiros princípios metafísicos da ciência da natureza, que é um texto de 1786, e também a transição dos princípios metafísicos da ciência natural para a física. Então, esses escritos, eles compõem a parte da filosofia da natureza do Kant. E eu não tenho visto esses escritos em nenhum momento como fundamento para essa suposta influência. Poderia dizer assim, não, mas porque se trata de uma perspectiva newtoniana, portanto clássica, talvez não seja possível embasar nesses escritos. Contudo, se a linguagem parabólica com a qual nos comunicamos é a linguagem clássica, não seria interessante que alguma coisa desses escritos servisse também para fundamentar essa discussão? Ou não é possível sair da epistemologia, da crítica, para outros escritos, para poder fazer essa aproximação entre Kant e Bohr? Me bateu essa curiosidade, porque eu não encontrei referência a essas obras. É uma questão muito interessante mesmo. Eu trabalho, assim, trabalhei muito próximo dos princípios metafísicos da ciência da natureza, inclusive o meu livro, que saiu da minha tese de doutorado, né, eu tive que alterar o livro da tese. O livro tive que alterar porque era muito extenso, a editora falou que o público leitor de livro é diferente do trabalho acadêmico, então eu tive que alterar o meu texto da minha tese para virar um livro. Na minha tese eu começo justamente com os princípios da ciência da natureza para fazer essa passagem, que eu tinha trabalhado no meu mestrado, né, para então a diferença entre uma teoria da matéria clássica e a teoria quântica. Então essa passagem está presente na minha tese de doutorado, mas não está presente no meu livro. Eu tive que tirar essa parte toda. Foi a parte do trabalho. Né? Porque a filosofia da natureza presente ali nos princípios, então é uma filosofia da natureza muito engajada ali com a mecânica, com os princípios, né, da física newtoniana. No entanto, essa passagem que me permite um pouco explorar um pouquinho melhor, justamente para esclarecer a posição anticantiana já do Kant e a relação disso com Bohr, é justamente o capítulo da dinâmica dos princípios metafísicos da ciência da natureza. E ali tem uma discussão epistemológica muito interessante, que é quando o Kant rejeita a teoria atomista da matéria a favor da teoria dinamista. Exatamente. E lá o Kant dá razões para falar, olha, e o Kant é assim, quase que solitariamente ali no século XVIII, né? Tem alguns outros que defendem, o Moscovitch, por exemplo, é um filósofo que defende a teoria dinamista, mas até contra Newton, que era um atomista. O Kant vai falar que nós não precisamos do conceito dessa ideia de átomo e vazio, de uma teoria atomista.
e propõe uma teoria dinamista, a matéria é infinitamente divisível ao infinito. Mas quando Kant defende a teoria dinamista contra a teoria atomista, não vai ser por argumentos ontológicos, vão ser por argumentos epistêmicos, de que uma teoria, e aí antecipando, inclusive, teorias que vão aparecer no século XIX, que é a teoria da ideia de campo. A ideia de que a teoria dinamista que ele apresenta tem como pressuposto essa ideia de um campo de força. Então, você não reduzir a matéria a uma imagem. Isso está presente no Kant. Mas é um princípio. Então, o Kant vai falar, é muito melhor você ter uma teoria baseada em princípios do que baseada em imagem. Então, essa ideia que, às vezes, o matemático acha que é muito mais fácil, de uma ideia do átomo no vazio, né? Ela não é uma ideia que se sustenta. O Kant é um cara que está pensando que, para ele, para ter ciência, tem que ter regra, para ter ciência tem que ter princípio, tem que ter normas. Então, é muito melhor uma ciência que se baseie em normas do que ciência que se baseie em imagens. Por isso, ele prefere uma teoria dinamista, porque é com base num princípio de força, um princípio de força que permite muito mais essa ideia de unificação sistêmica, que ele era totalmente ficcionado por isso, né? Uma teoria muito mais interessante se ela puder unificar e sistematizar. E, com isso, o princípio de complementaridade do Bohr, não pensando em termos de descrição de mundo, isso não dá para fazer nenhuma conexão, mas em termos não em termos de uma unificação ontológica, mas de uma unificação epistêmica, né? Em que medida que um recurso epistêmico com base numa ideia de unificação sistêmica é mais poderoso para o Kant do que um princípio com base em uma descrição ontológica de uma imagem harmônica do mundo. Então, Kant prefere utilizar um princípio unificador, que é a ideia de campo de forças para ele, forças antagônicas, né, atuando, é muito epistemicamente mais forte do que você utilizar. E no caso do Bohr, é isso. O princípio de complementaridade, ele não é um princípio que pretende descrever nenhum fenômeno quântico. É o princípio de unificação. É um princípio epistêmico de unificação. É isso que está em jogo. E essa conexão só foi possível ali eu encontrei isso nos princípios metafísicos, né? Mas não nessa espécie de continuidade ali entre uma espécie de descrição da natureza presente propriamente ali nos princípios metafísicos. E que tem também no Opus Póstumos, né, na passagem ali da física, da metafísica para a física, né? Que o Kant pensa na ideia unificadora de uma matéria universal, tudo isso são muito mais princípios unificadores do que descrições do mundo. Exatamente. Muito bem, muitíssimo interessante. Eu quero conhecer a sua tese. Muito bom. Gente, mais alguma pergunta, Patrícia? Só uma muito rápida. Patrícia já voltou para o UFMG, para o Brasil? Como é que está? Eu estava na Sicília, né? Eu passei esse mês. Ah, sim. Só uma coisa, eu nunca vi um físico falar tão bem de uma filósofa quanto o Pablo Saldanha, professor de físico da UFMG. Eu estive atrás da Patrícia no campus da UFMG e acabei conhecendo esse professor. E foi uma experiência maravilhosa. Mas olha, é um super fã seu, hein?
Professor Pablo Saldanha. Não, o Pablo a gente trabalha, porque nós criamos na UFMG um grupo de filosofia da física quântica, né? Então, com o Pablo e eu, né, os meus alunos orientantes da filosofia, com os orientantes do Pablo, e deu. Agora, depois pandemia, e depois eu saí para confusão, a gente desarticulou o grupo, mas a gente trabalha muito afinado. Legal. Gente, olha, então, para a gente fechar aqui, eu agradeço muito a todos vocês que estiveram presentes até agora. Mais uma vez, agradeço muito, muito, muito a Patrícia. Eu espero que ela esteja aqui em outros momentos para conversar conosco novamente. Estou aguardando o artigo dela para o dossiê de filosofia da física da revista Perspectivas da UFT. Mandei o convite já tem bastante tempo. Estou aguardando esse artigo dela. E é sempre um prazer muito grande ter pessoas como vocês aqui na nossa instituição, conversando conosco, conversando com os nossos alunos, com os nossos convidados, e fazendo com que os nossos conhecimentos tão restritos de áreas tão específicas ampliem em momentos tão significativos como esse. Muito obrigado mesmo a todos vocês, ao Oswaldo que esteve aí também, ao professor José Vieira, a Ana, e a todos os colegas que estão aqui presentes. Obrigado mesmo. E aí eu deixo aí com você, Patrícia, as palavras finais de fechamento. Poxa, minha palavra é só de agradecimento, né? Eu costumo agora, eu estou copiando isso da minha amiga Virgínia, né? Que ela defendeu o memorial com essa epígrafe, e eu sempre repito, né? Porque essa é uma frase que veio do Paul Celan, que é em alemão, né? Que é Dank ist Denken, né? Pensar e agradecer, né? E que tem, né, no português são palavras distintas, mas no alemão é Dank e Denken, né? Danken e Denken, e no inglês é muito próximo, né? Think e thank, né? Pensar e agradecer, são duas palavras próximas e a gente pensa sempre, né? Como Kant diz, em comunhão com os outros, né? Só existe filosofia, eu acho que é isso, nessas trocas. Então, eu sou muito agradecida pela oportunidade aí de trocar umas ideias com vocês. E é isso, eu acho que é desse modo que a gente se coloca no mundo, né? É Exatamente. Isso. Então, pessoal, deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos e dou como encerrado esse nosso momento. Muito obrigado. Estaremos aqui de volta no dia 28 desse mês com o Guto, lá da UERJ, que vai tratar do realismo comunicável do Bohr. Seria dia 21, mas ele me lembrou que lá dia 21 é feriado, aí transferimos para o dia 28, tá bom? Eu conto com a presença de todos vocês para conversarmos aqui com o Guto. Um grande abraço. Grande abraço, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.